Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade a mais um tópico falando sobre a saúde do idoso. Nós vamos falar agora sobre o tópico 2, falando sobre o atendimento em situações de urgência e emergência para os pacientes idosos. As principais causas de internação e reinternação dos idosos estão relacionadas às doenças crônicas degenerativas. Entre elas, a hipertensão, diabetes mellitus, doenças pulmonares, obstrutivas, complicações, as complicações relacionadas a essas doenças e patologias. A probabilidade de internação é 20% maior, resultando agravo à saúde provocada pela presença e pelo menos, a presença de 3 doenças crônicas. No tópico 2.1, nós vamos falar sobre os principais atendimentos de urgência e emergência aos pacientes idosos com crises hipertensivas, lombalgia, gastroenterites agudas e pneumonias. Crise hipertensiva é o termo, que associa-se crise relacionada a um conjunto de situações clínicas caracterizadas por um aumento significativo da pressão arterial, porém com diferentes repercussões. A crise hipertensiva trata-se da ocorrência clínica frequente, podendo apresentar até 25% do atendimento nos pronto-socorros. A crise hipertensiva também traz bastante confusão quanto à correta classificação da crise hipertensiva. Comumente, o paciente procura o serviço de emergência por diversos motivos relacionados ao aumento pressórico. Muitas das vezes, está assintomático, mas referiu a PA elevada em domicílio. Então, geralmente, esse paciente, ele já vem, com essa PA aí aumentando, e aí ele toma medicação, e aí quando ele chega na unidade, ele fala que a PA dele estava alterada, mas chega lá e está normal, e aí a gente tem que dar uma observada nesse idoso, tá? Lembrando que hipertensão é uma doença silenciosa. Portanto, para fins práticos, o objetivo, primário no atendimento ao paciente em pronto-socorro com a elevação dos níveis pressóricos. Primeiro, nós vamos classificar de forma adequada em uma das três classificações, conforme os níveis pressóricos e lesão de órgão-alvo. Primeiro, nós vamos classificar a pneumocrise hipertensiva, geralmente a PA maior que 180 por 110, em sinais de lesão do órgão-alvo. Urgência hipertensiva, geralmente maior que 180 por 110, com sinais de lesão aguda aos órgãos-alvos. A emergência hipertensiva, geralmente a PA maior que 220 por 120, milímetros de mercúrio, em lesão aguda dos órgãos que são alvo no momento, potencialmente letais. Então, geralmente, quando a pessoa está com essa PA, existem pacientes que eles são assintomáticos, Chegam lá, não estão sentindo dor de cabeça, não estão sentindo náusea, mal-estar nenhum. Você vai verificar a PA desse paciente, está nas alturas. A assistência de enfermagem, nesse momento, o paciente deve ser reavaliado em algumas horas, reintroduzindo-se a medicação antihipertensiva, além do retorno ambulatorial, para orientação sobre adesão ao tratamento e ajustes de doses do antihipertensivo. O que nós temos que fazer, A priori, nós vamos tentar estabilizar esse paciente, nós vamos fazer o uso do antihipertensivo para baixar essa PA. Então, nós vamos dar a medicação, nós vamos esperar meia hora, 45 minutos, vamos verificar novamente, ver como é que está a PA, se está baixando direitinho, e aí nós vamos de novo levar até esse paciente ao ambulatório para que ele de novo possa ser feita uma avaliação com esse paciente. Os pacientes não hipertensivos devem ser submetidos à avaliação ambulatorial do níveis pressóricos, sem condições clínicas que motivaram a procurar o pronto-socorro, Muitas das vezes, a nossa PA, hipertensão arterial, ela altera ali por vários outros fatores.
quando você está fazendo atividade física, quando você tem um susto, né? Um estresse, quando você está ali com dor, né? Também altera a pressão arterial. Isso tudo também tem que ser levado em consideração. Então, geralmente, quando esse paciente ele chega, esse idoso, você sempre pergunta para ele: o senhor veio andando? O senhor veio de carro? O senhor... Dependendo de como ele chegou até a unidade básica, você pede para ele aguardar ali uns 15, 20 minutos para você poder verificar a PA dele. Porque se você verificar a hora que ele chegar, com certeza vai dar alterado, tá? Então, o tratamento inicial deve ser complementar à redução pressórica lenta e gradual sob monitorização. Intermitente não invasiva por algumas horas. Então, nós vamos ficar monitorizando esse paciente para ver se essa PA vai baixar, né? Podem ser utilizados medicação por via oral, que são os beta-bloqueadores, o propanolol, de 40, de 80, os inibidores de enzima, que são que faz a conversão, né, de angiotensina, e o captopril, de 25 e de 50. Então, se o médico pedir, você pode fazer sublingual ou oral, dependendo da conduta do médico. A assistência também ela é feita, né, com esses bloqueadores de canal de cálcio, também pode ser feita com alodipino de 5. O exame físico deve-se priorizar o sistema cardiovascular e o sistema nervoso central. A aferir depois dessa PA em posição supina, em que esse paciente ele fique sentadinho, com as pernas relaxadas, os braços relaxados, tá? As pernas não podem estar cruzadas, o seu pé ele tem que encostar no chão, o braço ele tem que ficar na altura do coração para que essa PA seja verificada de uma forma correta. A avaliação neurológica também dos níveis de consciência, a orientação dos sinais neurológicos focais. A conduta, né? Nós vamos fazer também o uso do oxímetro de pulso também. Vamos fazer ali a coleta imediata de exames laboratoriais para saber como é que está esse paciente, né? A monitorização invasiva da pressão arterial. O eletrocardiograma, a monitorização de débito urinário, também é importante saber como é que está a função renal desse idoso, né? Saber se o rim dele está funcionando legal, porque se não estiver, aí se entra já com outra, o médico vai ter que entrar com outra conduta. A internação em unidade, né? E os cuidados que são devidos de acordo com o que for pedido para a equipe de enfermagem. Em relação à lombalgia do idoso, é uma das causas mais frequentes de atendimento de emergência em consultórios, né? A característica dessa doença é por presença de uma dor ou desconforto abaixo da costela, né? Então, geralmente, quando eles chegam, eles falam que eles estão com dor nos quartos, né? Porque eles não vão chegar lá falando que estão com dor lombar, porque isso é um termo técnico que somente os profissionais da saúde vão entender. Então, também eles têm as gastroenterites agudas, né? Que geralmente eles vão falar que estão com dor, né? Na boca do estômago, que é assim que eles falam, né? E aí você tem que entender essa linguagem, né? É uma inflamação do revestimento gástrico relacionada ao intestino grosso e ao intestino delgado. Mas eles não vão entender que está ali, então eles vão logo falar que é no estômago, e aí você vai ter que ter ali um feeling para entender, né? É normalmente causada ali pela infecção, né? Também pode ter a presença ali do micro-organismo, mas também pode ser causada pela ingestão de toxinas químicas por conta do uso de muita medicação. Lembrando que lá nas outras aulas nós falamos, né, sobre isso. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, os idosos eles começam a fazer o uso, né, de muita medicação. Isso também faz com que eles tenham vários efeitos colaterais e prejudique o sistema deles. As gastroenterites agudas são as causas mais comuns, né, e essas são as seguintes: vírus mais comuns, bactérias, parasitas, toxinas químicas e medicamentos. As gastroenterites agudas, o tipo e a gravidade dos sintomas dependem do tipo e da quantidade de toxina ou micro-organismos ingeridos.
Os sintomas também variam conforme a resistência da pessoa, no caso, o idoso. Os sintomas geralmente começam repentinamente, às vezes de forma dramática, com perda de apetite, náuseas e vômito. Lembrando que esse idoso não pode ter muitos episódios de diarreia e nem muitos episódios de vômito, porque igualmente a criança, ele desidrata muito rápido. Perdem também, né? Eles também podem ali perder a vontade de comer, a vontade de ingerir líquido, e isso tudo também vai comprometer, né? Ele vai afundar muito mais rápido. Podem surgir ruídos intestinais, audições, né? Que você começa a ouvir, né? Cólicas abdominais. A diarreia é um sintoma mais frequente e pode ser acompanhada de sangue e muco visível. Então, né? Lembrando, o idoso não pode ter muito episódio de diarreia nem de vômito. As alças intestinais podem ficar inchadas e aí o abdômen ele vai ficar distendido com gases que tornam-se doloridos, né? A pessoa vai ficar com flatulência e aí o idoso vai reclamar que está com o abdômen doendo, com a barriga inchada, como eles falam. Isso aí vai causar mal-estar. Ele também pode apresentar febre, dores musculares, sensação de cansaço, né? Um cansaço extremo. O tratamento é hidratação venosa, né? Porque nós precisamos ter uma resposta rápida. Os sinais clínicos, né? Que são apresentados são desidratação, a incapacidade de ingesta oral domiciliar para reposição de perdas. Sintomáticos, né? Que nós vamos tratar, que são os antieméticos, que são os medicamentos para vômito, né? Em geral, evitar medicações antisplasmódicas, dieta conforme a aceitação, evitar leite e seus derivados, porque geralmente leite, tudo que for derivado do leite, ele dá flatulência, tá? Caldo de feijão, caldinho de batata, isso tudo também pode dar flatulência, né? E produzir mais gases e esse idoso ele vai ficar reclamando de dor por conta da distensão do abdômen. Nós vamos também fazer o uso do probiótico, né? Útil para regulação do hábito intestinal após a resolução do quadro, pequena redução, né, na duração do quadro, dieta conforme aceitação e evitar o uso do leite e dos seus derivados também. No tópico 2.2, nós vamos falar também sobre as doenças ali relacionadas à insuficiência respiratória aguda, dor torácica, fraturas por quedas, síndromes isquêmicas e isquemia coronária. As quedas são muito comuns, né, relacionadas aos idosos, né, por conta de todos aqueles fatores que nós já vimos. Quem teve aula de saúde de idoso, nós pontuamos muito, né, relacionado a isso. O idoso, ele precisa, se ele morar junto, né, com a família, nós precisamos adequar essa casa ao idoso, por conta de todo o processo da velhice. Né? Ele já não tem mais flexibilidade, ele já não pode estar mais se desdobrando para passar em lugares muito apertados. Então, evitar tapete, tá? Evitar muitos móveis no lugar onde ele circula. Sempre dentro do banheiro ter uma sandalinha para ele, dentro do box e outra para ele calçar fora. Evitar tapete que não seja antiderrapante, justamente para evitar que esse idoso tenha quedas. Por quê? Porque o processo de regeneração desse idoso, ele já não existe mais. Ele é muito mais complicado, tá? Do que um jovem. Né? O jovem, ele se recupera muito mais rápido. O idoso, o processo dele vai ser lento. Então, ele vai estar dentro do hospital, correndo o risco de ser contaminado por outra doença, né? E também desenvolver depressão e todos aqueles outros fatores que nós já sabemos. As quedas e as lesões, né, se constitui em um problema de saúde pública com um grande impacto na população idosa. Essa queda, né, é o maior problema que nós temos relacionados à saúde do idoso, tá? Geralmente acontece ali com os idosos acima de 65 anos, acometem muito mais as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas ficam mais no serviço doméstico. Né? Então elas estão mais cuidando da casa, elas estão limpando, estão subindo, estão querendo fazer tudo, e aí elas colocam mais em risco.
E por conta de que elas já não estão mais ali com a capacidade funcional, né, delas em dia, elas não estão mais podendo responder aquilo que é necessário para elas terem aquela atividade, elas se colocam mais em risco, tá? O melhor, né, preditor de queda é uma anterior. No entanto, as quedas em idosos raramente têm causas ou fator de risco único. É causada geralmente por a complexa interação entre o seguinte. Vamos lá. Os fatores intrínsecos, declínio relacionados à idade, função, distúrbio de efeitos de adversos de fármacos, né, o uso da medicação, fatores extrínsecos, riscos ambientais, né, fatores situacionais relacionados a atividades que está fazendo naquele momento, né? Por exemplo, correr para o banheiro por conta de várias vezes ali que ela está precisando ir no banheiro devido à incontinência urinária. Os idosos são as principais vítimas dessas fraturas, devido às alterações fisiológicas e doenças mais comuns, que são doenças mais comuns, né, do envelhecimento. As doenças que são relacionadas à osteoporose, mais prevalente com a idade avançada, né, contribui ali para o aumento e a fragilidade óssea, e desta forma também, né, uma simples queda também pode fazer com que ela quebre grandes ossos. E por conta disso, né, o processo é ainda mais lento. Além disso, outras doenças mais comuns na terceira idade contribuem para o aumento de risco, como de quedas, né? A artrite no joelho, no quadril, a redução da visão, a perda de músculo, né? Nós vamos perdendo a musculatura com o passar dos anos, né? A partir dos 30 anos, a mulher já vai perdendo ali, e o idoso também, né? Relacionado à mulher por conta dos hormônios que vão sendo reduzidos, tá? O uso de múltiplos medicamentos, doenças neurológicas também são muito comuns. Exemplo que podem afetar a força muscular, o equilíbrio, né? Facilitar a ocorrência de queda. Quando ocorrem as quedas, é comum o paciente apresentar fraturas. E aí, geralmente, são no quadril, né? O conjunto de fratura do fêmur proximal. As mais comuns são fratura de colo do fêmur, as fraturas que são relacionadas ali transtrocanterianas, né, que são dos trocantes, e as fraturas do subtrocanterianas. É muito complicado essa palavra de falar. Mas, resumidamente, o idoso ele sempre vai quebrar ali os grandes ossos, tá? Bacia, trocante, fêmur, então é bem complicado, tá? Quando ocorre, né, essas quedas, é comum que o paciente apresente essas seguintes fraturas, né? Do quadril, significa o conjunto de fraturas do fêmur proximal, tá? Que é essa partezinha que vocês estão vendo aí, ó. As mais comuns são as fraturas de colo do fêmur, as fraturas que são os transtrocanterianas e as fraturas de subtrocanterianas. Então, infelizmente, esse idoso ele vai ficar com a perninha engessada, vai ter que ficar deitado por um longo período. Isso aí vai gerar estresse, né? O idoso não vai aceitar ficar o tempo todo deitado. Isso vai comprometer o processo, né? O tratamento dele, o processo de regeneração. E aí é uma complicação para os familiares. A conduta que nós vamos ter que ter é manter esse idoso calmo, checar, né? Cheque se a pessoa idosa está consciente, certifique-se de que não há sangramento, pergunte se ele sente dor e onde está essa dor. Não faça alarde caso não haja sangramento, tá? Então não precisa alarmar, não precisa gritar, e fazer, porque o nosso papel é manter esse idoso calmo. Se você estiver sozinha e perceber que pode ser grave, mantenha calma e chame a ajuda do SAMU, do Corpo de Bombeiro e da nossa cidade, né? Então, nós vamos ter que ligar lá pro SAMU, porque geralmente a gente não vai conseguir carregar esse idoso. Primeiro que a gente não pode nem mexer, porque qualquer movimento que você fizer com esse idoso, tá? Pode prejudicar. Então, verifique os sinais, observe se há presença de fraturas abertas ou fraturas expostas, né? E aí, você
começa dentro do ambiente hospitalar, ele vai receber todo o processo ali de cuidado necessário para esse tipo de fratura que ele estiver nesse momento. No tópico 2.3, nós vamos fazer a avaliação do idoso com as características A, B, C, D e E. Sabemos que algumas alterações funcionais ocorrem, né, com o envelhecimento nos serviços de emergências e urgência. Não temos a especialidade, que é justamente só aquela especialidade que é para cuidar dos idosos, infelizmente, que seria necessário ter, né? Neste sentido, queremos abordar aqui alguns aspectos que precisam ser considerados pelo técnico de enfermagem no momento em que ele encontra-se avaliando o idoso vítima de trauma. A avaliação primária do idoso vítima de trauma acompanha-se a mesma escala proposta, tá, pela Adventist de Trauma, que já apresenta no início deste módulo, que nós já apresentamos no início do módulo. Nós vamos fazer a avaliação primária. Primeiro, nós vamos verificar se tem hemorragia, certo? Nós vamos verificar as vias aéreas, nós vamos verificar a respiração, depois a circulação, nós vamos verificar o sistema neurológico desse paciente e nós vamos verificar a exposição. Avaliação inicial, que fornece a impressão geral do estado do indivíduo. Então, nós vamos verificar se esse paciente está consciente, lúcido, orientado no tempo e espaço. Vamos verificar se tem sangramento. Vamos verificar se ele consegue, né, ter o controle das suas... respirar normalmente. Se o sistema circulatório dele está bom. Se o neurológico está bom. Então, isso tudo nós temos que seguir essa escalinha. É precedida pela verificação, né, de responsabilidade associada às iniciais A, B, C, D e F. A, B, C e D em alusão às avaliações dos aspectos que são vitais, como condição de vias aéreas, respiração e circulação. Então, o padrão, né? Nós vamos verificar os sinais vitais. Rapidez e eficácia do atendimento inicial é crucial, período de ouro. Então, nós temos que ter ali um processo bem rápido para esse atendimento. No período de ouro, deve ser reconhecida, né, a emergência, manejo e transporte da vítima até o hospital mais adequado. A avaliação primária do paciente, da vítima de trauma, abrange todos os públicos. Então, independente se for idoso ou não, nós vamos seguir um padrão básico, tá? Sendo padronizado, a mesma também é utilizada para criança, adulto, gestantes e idosos. Então, todos eles vão receber o mesmo padrão de atendimento. Nas literaturas, né, recente, se indica-se o fluxo do procedimento através do X, A, B, C, D e E, que nós vamos verificar se tem hemorragia. Nós temos que conter essa hemorragia, dependendo de como seja, e depois nós vamos verificar vias aéreas, respiração, circulação, sistema neurológico e a exposição. Onde o X é utilizado para hemorragias graves externas, o A refere-se às vias aéreas, né, cervical, e a coluna cervical também, que nós vamos fazer essa estabilização. B, respiração. C, circulação e controle de hemorragia. D, o estado neurológico e exposição e o controle da temperatura. Geralmente, essas etapas, né, elas são precedidas ali pela avaliação. A hemorragia, nós vamos fazer a contenção, né, saber qual é o tipo de hemorragia, se a gente vai conseguir conter. E aí, a nós vamos estar ali fazendo a abertura das vias aéreas. B, nós vamos avaliar a respiração, ouvir, verificar o tempo dessa respiração. E relacionado aos outros fatores, a circulação, vamos verificar o pulso, a disfunção neurológica, nós vamos verificar o nível de consciência desse idoso, se ele sabe quem é, o dia, a hora, se ele está entendendo o que está acontecendo. E a exposição e o controle de temperatura, nós vamos avaliar ali o controle de ambiente na prevenção, né, do quadro de hipotermia, a exposição da vítima em busca de possíveis fraturas. Então, se esse paciente ele estiver ali com uma hipotermia, nós vamos ter logo que aquecer esse paciente, ok? Então, olha só, gente. Essas são as principais emergências relacionadas aos idosos,
né? E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos dar continuidade aos nossos casos de urgências e emergências relacionados a todos os aspectos que são atribuições dos técnicos de enfermagem. Muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!